Bem, vamos lá para começar com a chamada, ok? Mas aí agora está funcionando, aí eu vou ficar sempre colocando as aulas, ó, já consegui gravar no final de semana, e durante a semana também estou conseguindo fazer as gravações que eu vou adiantando. Eu já falei aqui do dia da... Eu não falei o dia da prova de vocês? Já? Não. Não me lembro. Não, né? Não, professora. Não. Então vamos. Eu vou fazer a chamada e daí eu falo. Que é o tempo que vai chegando mais gente, tá bom? Que eu acho que eu coloquei no Siga, mas não está visível para vocês ainda. Eu vou liberar lá para ficar visível. Mas vou mostrar aqui também, para que vocês vejam o planejamento, tá? Adalberto. Presente. Alan. Presente, professora. É o primeiro, não. Antônio. Carlos Eduardo. Eric. Genilton. Guilherme. Isaac. Opa, Hilton. Primeiro, Hilton. E depois Isaac. Isaac está aí. Presente, professor. Hilton não, né? José Gabriel. Presente. João Igor. Presente, professora. Olá. Olá. Marcos Vinícius. Presente. Matheus da Silva. Matheus Brandão. Matheus Duarte. Matheus Francisco. Natan. Pedro. Otávio. Presente, professor. Olha lá, Otávio. Pedro Vinícius. Rafael Costa. Presente, professora. Rafael Oliveira. Reginaldo. Opa, professora, presente. Olha lá. Roger. Presente, professora. Tudo bom? Tudo jóia. Hoje não veio a outra sua colega, né? Não, hoje eu não programei ela, não. Sara. Presente, professora. Bom dia. Bom dia. Saulo. Presente, professora. Severiano. Presente. Olá. Precisa ligar a câmera? Não, né? Agora mais, não precisa mais não, Severiano. E Williams? O cabelo tá tudo bagunçado. Seu cabelo tá bagunçado. Eu fiquei curiosa agora, Severiano, porque como é sem estar bagunçado? Não tá muito diferente, Severiano, para falar a verdade. É porque eu botei uma tiara aqui pra arrumar, senão você ia ver a juba. Ah, sim, entendi. Williams, daí não. Ok, então vamos lá.
Professora, eu cheguei atrasado aqui, eu acho que eu perdi a chamada. A Carlos chamada? Eduardo. É. Vou botar aqui, Carlos. Não, eu vi quando você entrou, eu botei a sua presença. Ah, Alguém certo, valeu. atrasado? Alguém mais? Não. Eu, professor, acabei de entrar. Vamos ver aqui, Rafael. Rafael, ok. Coloca aqui. Rafael Oliveira, é? Isso. Pronto, Rafael. Tá ok. Salvar aqui. Ok. Vamos lá, deixar isso aqui, depois eu preciso. Bem, eu estava falando com o pessoal que já tinha entrado antes, eu não pus ainda, acho que eu só comentei, ou nem comentei, nem sei se comentei mais, porque eu fiz na outra turma e fico meio confuso. E, bem, eu tenho aqui já o planejamento, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem, deixa eu abrir primeiro logo aqui. Eu fiz o planejamento da gente. Otávio, deixa seu microfone desligado, que aí fica melhor. Valeu, obrigada. Eu vou colocar aqui. Estão conseguindo ver aí? Sim, né? Sim. Sim. Pronto, aqui, então, aqui é o planejamento do que já tem, algumas coisas eu já tinha colocado lá no SIGA, eu acho que já está visível, não tenho certeza, depois eu vou confirmar. São as aulas que a gente já teve, as coisas que e o que a gente vai ter hoje, né? Hoje vai ser a aula de furação. Aí eu estou colocando o que é síncrona e o que vai ser assíncrona, mas ainda estou ajeitando isso, ok? Vai dependendo do jeito que eu conseguir gravar. Se eu fosse viver de gravação, eu estava lascada, porque eu não sou muito boa nisso, de gravar, não. Mas estou aprendendo. Bem, então, aí tenho aqui, e a minha ideia, porque eu estava olhando, o calendário já saiu, o definitivo, né, já foi liberado, acredito que vocês também tenham recebido, e a gente vai ter aula, acho que o recesso começa, se eu não me engano, dia 19, não é isso? Dia 21. Começa dia 21 e termina dia 17 de janeiro. Pronto, é isso aí. Então, é isso mesmo. Dia 17 de janeiro ele termina e começa dia 21. Só que a gente só vai ter aula, a nossa aula é até o dia 15, né? Assim, porque não vai ter depois da outra semana já estaria no recesso. Então, eu botei para fazer uma avaliação no dia 15, que eu vou entregar umas listas de exercício para vocês, irem resolvendo, com a data para entregar lá, e também o plano de usinagem. Que a gente vai ter uma aula sobre plano de usinagem aqui, ó, no dia 1º de dezembro, certo? E aí a gente vai ficar fazendo vários exercícios em cima disso, explicando como montar, para ir tirando dúvida de vocês, que eu já vou passar o trabalho que vocês vão me entregar nesse dia 15. Então, vocês vão ter 15 dias para poder trabalhar e tirar dúvida, para a gente conversando, e posso fazer aula entre esse intervalo. A gente pode marcar uma aula extra, se for o caso, porque eu acredito que muitos professores devem fazer as avaliações, não sei, mas próximo desses dias, não? Vocês devem estar com outras primeiras avaliações marcadas para esse período, ou não? Estou enganado?
Professora, teve alguns professores que já iniciaram as avaliações. Sim, as primeiras. As matérias comparadas. Então, Não sei melhor, se né? eles vão fazer outra antes do recesso. Porque eu estou fazendo o quê? Passando essas listas de exercícios, isso daí já está valendo como uma parte da nota de vocês, como eu apresentei no primeiro dia de aula, certo? E aí vocês já vão treinando também, e tem a parte do... Eu vou fazer a avaliação mesmo, né? A lista de exercícios que eu quero fazer no próprio... Aqui mesmo, no próprio... no Google, né? Aqui no Google Classroom. Deixar aquela atividade para que vocês resolvam ali, que é prático para vocês, e pode fazer onde for. E vou passar o trabalho, que é o plano de usinagem, porque fica mais fácil do que fazer realmente só uma prova. Eu não sei ainda como faria isso online, né? Então, eu prefiro fazer essa lista, que vocês marcam as respostas ali. Eu já fiz um teste com vocês e dá certo, vocês tanto encontrar a resposta, eu deixar já para múltipla escolha, como também para escrever, e então eu vou fazer dessa maneira, uma das avaliações. Então vai ser tudo no dia 15. Vocês me entregam o plano de usinagem por aqui mesmo e fazem e resolvem a lista também pelo próprio Classroom, que aí fica mais fácil, tá? Essas que vocês vão me entregar agora e o que já me entregou, eu já quero ver se eu já faço as correções para passar a nota para vocês, tá? Para vocês já irem sabendo como é que está o acompanhamento de vocês. Mas tá tranquilo. Vocês estão tendo alguma dificuldade? Eu imagino que, como estão tendo prova, não estão nem conseguindo estudar direito, né? Exato. Como? Acertou, exato. Um pouco disso aí. Eu não peguei ainda não para estudar. Eu vou só abrir aqui a janela, para aqui um pouquinho, só para levantar aqui, peraí. Não sei porquê, mas quando fico menos tempo em casa, parece que tenho mais tempo útil. Como é? Parece que na época que a gente ia para a faculdade tinha mais tempo para estudar. Agora em casa... Eu acredito que seja verdade, porque... Verdade. É uma novidade para vocês, também é para a gente. Além da gente ser muito solicitado em casa sempre, né? Sempre tem alguma coisa para fazer e tal. Na universidade a gente vai e consegue focar. Porque aí vocês estão tem as atividades que vocês já faziam em casa normalmente, mais as atividades da faculdade. Está sendo a mesma coisa para os professores, que passam em casa e ainda a novidade de fazer essa parte de gravação. Bem, para mim alguns professores já tinham o costume, né, mas para mim eu não tinha. Eu gosto do contato, mas é assim, a gente tem que passar por isso, fazer o quê, né? Tem uma possibilidade, eu não sei, eu estou vendo só o pessoal conversando na faculdade lá, os professores, na parte da coordenação e com a reitoria, né, de se pode ter ou não aula de laboratório. Aí eles estão vendo qual seria a forma mais segura, não sei. Vamos ver. Se puder, se for possível, se liberar, eu já falei para a professora Jaqueline, que é a coordenadora agora, que eu estava disponível aí para o laboratório. Eu nem sei como é que está, porque ela disse que estava trancada esse tempo todo, né? Eu não sei se aqui tem alguém ainda do centro de competições. Eu sei que Sara não sei se ainda continua. Não sei como é que está, se está tendo acesso ao galpão. Vocês estão tendo? Eu não dou mais não, mas que eu saiba, o pessoal do Baja também não está indo para lá não, professora. Né? Porque eu sei que para ir tem que pedir autorização. Professora, Sim. Eu não estou em Aracaju, mas quando eu fui normalmente no centro de competições. Eu precisei lá pegar umas coisas minhas que ficaram, aí os seguranças não falaram nada. Eu não sei, assim, para ter aula, né, quando é muita gente e tal, aí eu não sei. Pois mas aí é exatamente isso, porque para você ter aula, a gente tem que organizar com segurança, né? E aí, bem, eu não sei. Estou estudando ainda essa possibilidade, como é que seria para a gente fazer com controle, né? Vamos ver como é que vai ser. Professora,
Pelo que eu já soube, é mais ou menos essa situação aí que o Roger falou mesmo, entendeu? A gente não tem ido na oficina, mas quando é para uma ou duas pessoas, não há muito problema, não. Entende? Inclusive, Cadu, do Tortuga, ele foi semana passada e foi lá sem nenhum problema, mas foi sozinho. Então, realmente nessa situação aí. Vamos ver. Eu fui também à universidade, já fui duas vezes buscar livro, buscar o material meu que estava lá, também foi tranquilo. Eu tive que só explicar que eu estava indo no departamento e, bem, avisar a professora Jaqueline, né? Aí a Marciana teve que ficar me esperando por lá. Eu tive só que me explicar para o segurança, mostrar minha carteirinha, que eu estava indo buscar o livro que era meu mesmo. Mas, fora isso, foi tranquilo. Estava fechado, ela abriu para eu entrar. Mas eu sei que tem professores que estão ficando ali, né? Você tem que avisar que vai. Aí eu não sei, eu sei que está tendo essa movimentação para ver a possibilidade de se ter as aulas de laboratório, mas eu não. Sem um controle de segurança, eu acho complicado a gente ficar ali se bem que no galpão a gente consegue abrir aquela porta, né? Fica até ventilado. Mas, bem, vamos ver. A gente vai, por enquanto, a gente vai indo assim, e eu vou tentando ver. Eu tenho conseguido baixado alguns programas, e é por isso que meu computador fica travando e dando esses problemas, porque acho que entra de tudo, né? Vírus e tudo. Para poder ver se eu consigo um que seja acessível para vocês treinarem, né? Para fazer o treinamento, principalmente da parte de planejamento, que vai ter essa parte do plano de usinagem. Eu queria um programazinho que vocês conseguissem, que não fosse difícil, não fosse pesado, para vocês baixarem no computador de vocês e ajudar no entendimento da elaboração do plano. Aí eu estou fazendo uns testes aqui, se der certo eu disponibilizo para vocês, senão eu coloco um link onde vocês podem lá olhar e baixa se quiser, né? Se for uma coisa muito difícil, certo? Para mim pode até ser mais para vocês pode ser mais fácil do que para mim, que vocês são mais desenrolado nessa área, mas eu tô vendo como é que a gente faz. Tem que ser um de sinal aberto, pra gente ver. Ok, então, alguma questão? Então, dia 15 foi 15, né? 15 de dezembro, deixa eu só confirmar. Eu fiz alguma coisa aqui. 15 de dezembro, a gente tem a nossa primeira avaliação, certo? E aí volta só dia 17 de janeiro. Então, até 15 de dezembro, a gente vai terminar toda essa parte de usinagem. Beleza? E em janeiro, 17 de janeiro, a gente vai começar a parte de conformação mecânica. E aí, da mesma maneira, eu vou ficar sempre passando lista de exercícios para vocês, certo? Fazendo a parte das aulas assim. Algumas aulas a gente vai fazer com exercícios, e a segunda avaliação, que seria o meu trabalho final, fica para o dia 13 de fevereiro. Acho, se eu não me engano, as aulas vão até 15. Então, 13 de fevereiro não é um dia de aula, mas é só para vocês entregarem, não tem problema. Poxa, eu olhei o calendário agora há pouco, não ia até 12, não? De fevereiro, as aulas? Não, mas a nossa, né? Exatamente, a nossa aula até 12, mas eu acho que o semestre termina 15. Eu tenho até o dia 15 para poder lançar as notas. E aí ficava apertado. Eu posso fazer no meio da... Porque essa perna segunda ficou curta para a gente, sabe? Eu posso tentar fazer... Eu botei algumas aulas extras aqui, a gente vai ter aula extra na semana, no mês de janeiro. Vai ter uma aula extra, deixa eu ver aqui. 2 aulas extras que eu vou colocar, mas aí as aulas extras eu vou deixar elas assíncronas, porque daí não atrapalha vocês. E aí, só para entregar, que vai ser também do mesmo jeito, para entregar pelo sistema, eu vou ter para o dia 13. Se a gente conseguir, dependendo de como a gente for caminhando, for possível, eu antecipo, mas pelo que eu vi no calendário, eu tenho até o dia 15. Mas é só para entregar, então, né? Dia 13. Não seria, é só entrega, não vai ter aula, sabe? Então
ir entregando por aqui mesmo, né, pelo computador. Eu vou dar o prazo até o dia 13. Entregando antes, não tem problema. Certo? E aí vai ser também um trabalho e avaliação com a lista de exercícios, como eu estou fazendo aqui. Fiz com vocês aqui. Aí, que é no próprio sistema, para facilitar. E aí acaba. Então, até dia 13 de fevereiro. Eu vou liberar, está colocado já isso lá no Siga, mas eu acho que não está aberto, não está com a visualização para vocês. Eu vou liberar a visualização e também vou deixar aqui esse planejamento, porque aí vocês têm como se organizar e podem ir estudando, tá? E tem uns livros que eu também estou olhando agora, estou gostando, vou estar nesse planejamento, vou colocar esses outros livros diferentes que eu não tinha posto na primeira aula, que eu recebi agora da editora LTC. E são legais, são bem práticos, assim, tem bastante exemplo e muitas figuras para mostrar visualização do tipo de ferramenta, dos ângulos de ferramenta, o que influencia na melhora do cavaco, para resfriar mais a temperatura de corte, e como fazer seleção adequada da rotação para diferentes tipos de processo de fabricação. Eu achei interessante, eu vou colocar também, aí se vocês quiserem comprar, eles têm até a opção de comprar como e-book, que foi o que eu fiz. Eu comprei, achei prático, mais fácil de você estudar, apesar de eu gostar muito de papel, mas nesse caso foi mais prático, nesse momento, tá? Então, vou começar aqui. Deixa eu botar aqui a aula de hoje. Só um momentinho aqui. Tá muito barulho para vocês? Vocês escutam o barulho dos gritos lá de fora da construção, não? Não. Acho que não, professor, tá de boa. Então tá ótimo. Porque eu fui abrir a janela, que tá muito calor, que eu tinha fechado, porque aqui tem uma construção do lado, e tá um barulho irritante, mas se vocês não tá atrapalhando, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Começar. Vou tirar aqui só um pouquinho. Tem. Vou deixar sem a imagem só um pouquinho, porque ele tá travando aqui, só um momento.
Vocês estão vendo a tela? Sim, né? Ou não? Sim, sim. Beleza. A tela que eu digo da apresentação. Sim. Beleza. Então, pronto, acho que agora vai. Bem, começando aqui com a aula. Então, a gente vai falar hoje sobre furação, em cima do que a gente estava vendo até então das aulas, certo? Que era, como eu digo, a gente viu sobre torneamento, e agora a gente está vendo sobre a parte de, vai ver sobre um pouquinho sobre furação, certo? Tá travando, não sei porquê. Não sei. Esse computador me dá muita dor de cabeça. Aí, agora vai. Tá passando? Só que Tá, no modo apresentação. Sim, mas tá passando as transparências, né? Sim. Ótimo. Ok. Bem, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre furação, vocês vão ver que aquela parte do equacionamento não muda muito. Vai ter algumas particularidades para cada tipo, a gente vai ver, eu vou mostrar as principais aqui que vão ser voltadas para a furação. A gente vai fazer um exercício, vou fazer um exemplo junto com vocês, de exercício, para vocês observarem que não tem muito problema. Só a parte de visualização, no caso aqui, quando a gente trabalhava com o torneamento, quando a gente falava do diâmetro, a gente viu o diâmetro da peça. Aqui a gente vai ver o diâmetro da broca, certo? É o que vai influenciar, porque é o que vai estar rotacionando, vai ser a ferramenta, e não a peça, nesse caso, certo? Então, a furação ainda também é um processo de usinagem, como a gente está trabalhando aqui, e o principal objetivo desse processo é realizar furos. Na maioria das vezes, os furos são cilíndricos. Você realiza um furo passante ou não passante, que a gente vai ver aqui, em uma peça. E esse furo, nessa peça, ele é feito através do movimento relativo de rotação entre a peça e a ferramenta que a gente vai estar utilizando. Essa ferramenta, ela pode ser monocortante, que a gente vai ver aqui, ou multicortante, certo? Ela é chamada de broca. Quando você trabalha com a furação, ela tem esse nome, broca. Quando você retira continuamente o material, quando você está realizando o furo, e essa retirada ela é garantida pelo movimento relativo entre do avanço que ocorre entre a peça e a ferramenta. E isso vai ser devido a uma trajetória coincidente ou paralela àquele eixo
longitudinal da minha ferramenta. Vou mostrar depois uns modelos que a gente tem de ferramenta, de furadeira. Então, tem furadeira de bancada. Essa vocês têm lá, tanto no centro de competições, como também no galpão. Então, ela tem esse nome, porque ela fica em cima de uma bancada, né? E daí, você prende a peça, aqui é uma base de morsa, você pode colocar outra mesa para poder prender a peça, dependendo do tamanho que ela seja, e a broca vai posicionada aqui. Tem o sistema de alavanca, você baixar. Tá no primeiro slide aqui, professora. Não passou nada. Ai, que saco. Vou parar e vou começar de novo, tá bom? Ok. Onde ele está assim. Eu estou falando, ele quer que eu troque de computador, mas eu não posso trocar de computador toda vez, né? Não tem condições. E agora? Foi? Tá do mesmo jeito, eu acho. Aqui ainda tá no primeiro. Deixa eu ver se... Foi ou não? Foi. Continuo vendo o Foi, primeiro? agora tá perfeito. Agora foi. Furação, processo, então, é um dos mais utilizados na indústria, certo? De manufatura. E desde muito tempo atrás já se utiliza, porque se necessita fazer os furos para poder se unir as peças, né? Em qualquer tipo de indústria, você vai encontrar uma peça com algum furo, e ela é feita por esse processo aí. Então, como eu estava explicando, elas podem ser de bancada, como essa daqui, vou prender a peça com a moça aqui, ou posicionar, dependendo do tamanho dela, e aqui, nesse ponto, eu vou prender a minha ferramenta, que é a minha broca. E nesse caso, eu movimento essa alavanca, essa que está bem aqui, é o que gira, e ela vai abaixar para fazer o furo. Isso eu posso fazer manualmente ou eu posso fazer automatizado. A que a gente tem lá no galpão, ela é manual, né? E tem essa outra, que é um porte maior, uma furadeira radial, e aqui é onde eu vou posicionar as brocas, a peça vai ficar presa nessa mesa aqui embaixo, e realiza o processo de furos, né? Quando vai fazer furos, por exemplo, em bloco de motor e tal. E também no torno CNC, aliás, no centro de usinagens, eu vou ter operações que são realizadas por furação, que são no próprio centro de usinagem. Você programa e ele vai lá e busca a broca para fazer o furo. E como a gente viu também que pode ser utilizado para fazer o furo, usando uma broca no torno. Eu prendo a broca na ponta, na contraponta, e ela funciona para fazer a realização do furo. Só que nesse caso, quando eu faço isso no torno, a ferramenta não vai girar. Quem vai girar é a peça, né? E a gente segue com os valores de correção de velocidade de corte e tal, que a gente utiliza no torno. Que aí eu só vou fazer a aproximação com a ferramenta. Então, aqui ele está representando, ó, ele sempre vai fazer esse giro, a ferramenta tem essas arestas cortantes, que eu vou falar já delas para vocês aqui, qual a importância do tipo de ferramenta, a importância dessa angulação. Para cada tipo de material, a gente vai ter uma angulação diferenciada, devido à resistência que esse material pode vir a oferecer à aresta cortante, certo? Para facilitar a entrada da ferramenta. Professora, aqui então, tá chegando falhada a sua voz, não sei se para o pessoal também tá. Pra mim aqui tá de boa. Aqui tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá de Então, boa. acho que é a minha internet aqui. Eu vou tentar falar um pouco, então, mais devagar, Isaac, desculpa aí. Está difícil, né, essa parte de conexão. Mas eu vou tentando aqui devagarzinho, e aí, se tiver algum problema, essa aula vai ficar gravada, aí você pode ver de novo, tá? Desculpa aí.
Então, é bastante utilizado, como eu falei, em toda a indústria. Estima-se que em modo de 250 milhões de unidades de broca são fabricadas por ano para serem distribuídas em todo o setor industrial, em casa, doméstico, porque quase todo mundo tem uma furadeira em casa, essa de mão, que eu mostrei só as industriais ali, mas tem as furadeiras manuais que a gente utiliza para furar a parede, furar diversos tipos de materiais, madeira, o próprio aço, certo? E alumínio, metal, o que seja. No Brasil, apesar de ter desenvolvido bastante esses tipos de materiais, ferramentas, né, principalmente para furação, do que eu estou falando agora, a gente tem como brocas de aço, e essas brocas de aço são feitas de aço rápido, pode utilizar algum tipo de revestimento na ponta para poder melhorar a resistência do corte. Tem as brocas que são inteiriças de metal duro, ou seja, toda a estrutura da ferramenta da broca é feita desse material mais resistente, normalmente quando você vai utilizar para furos mais profundos, onde não só a ponta vai estar em contato, mas toda a aresta na haste vai estar em contato com o material, e aí isso demanda mais desgaste, eu preciso que ela tenha uma maior resistência, suporte maior temperaturas, por exemplo, com relação a atrito, e até mesmo resistência para que ela não venha romper quando estiver dentro do furo. E ainda também tem as brocas com pastilhas, como a gente utiliza no torneamento, que eu coloco uma pastilha presa num porta-ferramenta, eu vou ter um porta-ferramenta com aspecto de broca, onde eu vou posicionar as pastilhas, e ela vai realizar esse tipo de furo, certo? Esse tipo de furação. Normalmente é o que a gente utiliza, é o tipo de ferramenta que a gente utiliza nos tornos CNC. Por quê? Porque lá eu preciso colocar o porta-ferramentas, ele é padronizado, está na máquina. Então, aonde eu vou posicionar as ferramentas, ele tem um padrão de encaixe. Então, eu só vou cambiar a parte do que vai ser a ferramenta, se vai ser para tornear, se vai ser para fazer fresagem, ou se vai ser para fazer furação. Mas o porta-ferramentas tem a mesma estrutura, que me permite fazer isso, utilizar, então, essas pastilhas intercambiadas. Pode ser de metal duro ou de outros materiais, dependendo do que você vai fazer a usinagem, certo? Mas ainda assim, diz que metade das operações de furação não são realizadas com as brocas helicoidais de aço rápido, que a gente vai ver que são as mais comuns. São utilizadas muitas vezes, hoje em dia, principalmente hoje em dia, que a gente tem um crescimento grande na parte de centro de usinagem em algumas indústrias, nas indústrias que são maiores, como a automobilística e tal. Então, eles preferem utilizar esse sistema de centro de usinagem para realizar a furação. É mais rápido, ele pode automatizar e tem um controle maior sobre o processo. E aqui tem vários tipos que a gente utiliza para fazer furação. Um desenho aqui pode ser a furação, ela não é passante, certo? Eu só faço um furo, mas sem ela ultrapassar a peça. Ele pode ser passante, como está aqui. Então, aqui nesse caso, ele vai mudando só o tipo, os dois são, o que está representado aqui ainda é uma broca helicoidal, chama helicoidal porque essa parte de corte, que tem aqui as guias, né, que a gente vai ver já, são fabricadas na maneira helicoidal, para garantir que o cavaco saia nessa direção, facilitando a retirada do cavaco de dentro do furo, porque senão ia ficar preso, ia ser ruim. E aí ele pode ser passante, muda um pouco mais a quantidade de furos, e a região de contato aqui, quando é passante, vai ter uma área maior de corte. Ele pode ser, como vocês também já viram, como um copo, né? Eu prendo na minha furadeira essa haste, que na ponta dela vai ter esse copo cortante, e ele vai ter as serras e a parte de arestas de corte nessa parte interna aqui. Na hora que eu vou girando, eu faço o furo dessa maneira, deixando o meio com material, não fica só um rasgo, né? Pode ser também. Ele também pode utilizar um copo que eu retire toda essa parte central aqui, se ele for passante, certo?
E aí tem vários tipos de modelos, mudando o formato da ponta da minha broca mais fino, para eu fazer um pré-furo, para depois eu utilizar para fazer passante ou não, certo? Ele pode ser mais com essa angulação menor ou mais aberta, e é isso que vai me garantir é a dureza do meu material, que vai me determinar qual tipo que eu vou utilizar para fazer, por exemplo, um pré-furo. Se for um material muito dúctil, ele iria deformar muito facilmente, eu vou usar um mais aberto, para garantir que tem uma retirada maior de material, para depois eu fazer um furo passante para que o material não venha grudar aqui, como um dos problemas que a gente vai ver, que fica com material adesivo na ponta da ferramenta, eu não consigo realizar o corte, e ele não sai e destrói a minha ferramenta. Okay? A gente vai ver um pouquinho delas aqui, no decorrer dessas aulas que a gente vai ver sobre furação. Então, ele tem, basicamente, esse é o aspecto de uma broca, ele vai ter uma parte da haste lisa, que essa parte é que vai ficar presa dentro da furadeira, que é a máquina, e essa parte que é onde tem as estrias, que nesse formato está helicoidal, em forma de hélice, e essas guias possuem os bumos cortantes. Na ponta dela é importante para poder fazer a entrada, né, retirada do material, e depois no decorrer, se eu vou fazer furos mais profundos. E dependendo, como eu falei, dependendo do tipo de material que eu for realizar o furo, essa angulação vai mudar, certo? Então, se vocês que têm furadeira em casa, ou já viram de alguém, já notaram que você vai comprar a broca, você vai pedir broca para aço, se é para broca para furar concreto, se é para furar uma parede que só seja de tijolos, ou se é uma broca para furar madeira. Normalmente a broca de madeira tem essa ponta mais afiada aqui para poder penetrar na madeira e depois permitir que eu realize o furo, né, o corte de maneira uniforme, sem que ele venha desviar e desgastar muito. Se for uma broca para furar parede, ela vai ter uma angulação um pouco mais aberta, porque a parede dá uma certa resistência, eu preciso que a ponta dela seja reforçada para que ela não venha quebrar. Não posso usar a mesma que eu furo a madeira, porque senão iria romper a ponta da ferramenta e a ferramenta também não iria suportar a resistência, né? E se for para furar uma madeira, uma parede que tenha concreto, que ela tem uma resistência maior ainda, eu tenho que usar uma broca com um acabamento especial na ponta. Né? E por aí vai. É a mesma coisa para o aço. Alguma questão até agora? Não, tranquilo. Então, mostrando os pedacinhos de cada uma delas. Então, aqui, como eu estava falando, aqui é a minha haste, então ela é formada pela haste, essa haste, ela é o que é fixada na máquina, fixa a broca na máquina, tem esse diâmetro vai variar de acordo com o diâmetro do furo que eu quero realizar. Esse diâmetro do furo, ele é medido pelas extremidades aqui da aresta de corte, certo? Normalmente, nas padronizadas, a marcação vem feita aqui, do diâmetro daquela ferramenta, vem colocada aqui nessa parte da haste, certo? Bem marcada já de fabricação. Tem ainda o que ele fala, o diâmetro, como eu falei, em brocas com diâmetro pequeno, até 15 milímetros, por exemplo. A gente vai usar a haste, normalmente a broca de haste cilíndrica, porque para garantir que ela tenha uma resistência maior na hora que você prender, ela não venha a flambar. E a fixação vai ser por mandril. Você vai ter, dentro algumas ferramentas, algumas furadeiras já vêm com o próprio mandril, ou então pode ter um mandril intercambiável, que você vai trocando conforme você muda o diâmetro da sua broca, certo? Para garantir que ele fique bem fixo lá. Como é que ele é fixo? A parte interna desse mandril e da própria furadeira, ele é cônico. Quando você faz o aperto, ele segura melhor para não deixar nem que ela rotacione junto com a ferramenta, né, com a máquina, quando ela girar, e nem venha a flambar.
Se for com diâmetros maiores do que esse de 15, a gente pode prender a broca já diretamente na própria ferramenta. Tá? Ela já vai suportar esse conezinho, vai suportar essa haste, ela vai ter tanto o diâmetro suficiente como o comprimento, certo? Então, não tem perigo de você romper ou que ela venha a girar em falso. A parte do núcleo, que é importante quando você trabalha para a fabricação da broca, ele sempre que a gente fala núcleo, é o interior de toda a minha broca, que ele está contando como se eu peguei esse tarugo inteiro e fui usinar a ferramenta, e eu tenho a parte do núcleo dele. Então, o núcleo de uma ferramenta, de uma broca, ele é igual a 0,16 do diâmetro daquela ferramenta, para garantir que ele vai ter a resistência adequada do material que você comprou, se vai ser de aço rápido, se vai ser de metal duro, se vai ter ou não outro tipo de elementos de liga. Isso serve para você dar aquela rigidez necessária à broca, de acordo com o material especificado. Okay? Então, aqui é a haste e a ferramenta. Outra parte dele que a gente vê na ferramenta são as arestas cortantes, né, que são as arestas de corte, as guias, que servem para você tanto direcionar a broca dentro do furo, como para facilitar a retirada do cavaco, que o cavaco tende a sair escoando pelas guias, e pelos canais, certo? Os canais helicoidais. Então, ele serve para você te ajudar na retirada do cavaco, além do movimento de vai e vem, certo? Porque eu não posso quando a gente vai realizar um furo, o ideal não é que você vá com ele até o final, porque ele vai ter um acúmulo de cavaco aqui e ele não vai conseguir sair. Então, eu tenho que entrar e sair até para ajudar também nessa retirada do cavaco. E em alguns casos, dependendo do tipo de furo, a gente vai ver aqui, eu vou precisar de usar fluidos de corte para me ajudar a retirar esse cavaco de dentro do furo. E em outros momentos especiais, se o furo for muito profundo, ou se eu estiver utilizando também uma broca muito pequena e que tenha furos mais profundos, algumas dessas brocas especiais que a gente vai ver, elas já passam fluido por dentro da broca. Então, na parte do núcleo, ele tem um furo, né, também, passante, que vai permitir que o fluido de corte passe por dentro dele, e assim eu consigo ajudar a retirada desse cavaco de dentro do furo. Certo? Normalmente, a aresta de corte são 2 arestas, é o que a gente usa comum, a gente vai ver que em alguns casos a gente tem 3 ou 4, mas o mais comum é que vocês visualizem 2 arestas cortantes. Na ponta você consegue visualizar essas arestas, não se encontram em um ponto só, porque elas são helicoidais, certo? Mas tem aqui na ponta uma aresta para cá e outra para o outro lado aqui, ó, que está indo aqui por trás. E existe ainda uma terceira aresta, em alguns casos, que vai ligar essas outras duas, seria a minha aresta transversal de corte, que é o que vai determinar a forma que o corte vai ser realizado e a angulação que vai ter nessa ponta. E como seria a cinemática do processo de corte? É um movimento, como eu falei, de vai e vem, então eu vou ter a rotação da minha broca, que ela é determinada pela ferramenta, pela furadeira, que tem um motor acoplado a ela. Esse movimento é o de avanço, ele vai para baixo, a peça está presa numa mesa, normalmente, vai e vem nesse movimento, a broca, e vai realizando o corte. O que vai estar em primeiro contato com a peça quando ele entra para realizar o corte, vão ser as arestas que são cortantes. Então, vai ter sempre uma aresta principal de corte e a outra é a secundária. Então, ele passa arrastando e a outra vai só conduzindo através daquelas guias que a gente tinha visto, de guias de corte, conduzindo a direção dessa ferramenta dentro do furo, para que eu consiga realizar o furo com o diâmetro determinado pela broca. Certo? Quando eu vou fazer um furo, normalmente a gente usa a broca apropriada ele vai ficar um pouquinho mais largo do que o diâmetro da minha broca. Né? Mas você já tem uma noção de como calcular o furo, que a gente vai ver aqui também, para saber se o furo está sendo feito da maneira adequada. E ainda nesse processo, avanço, rotação, aresta de corte, fazendo o furo.
E aí vai estar relacionado aqui com o movimento de avanço, igual que a gente tinha visto no torno, o movimento de corte, porque vai estar na direção da aresta cortante, e aí o movimento efetivo de corte vai ser a resultante dessas duas forças, certo? Aqui ele está mostrando velocidade de corte, velocidade de avanço e a velocidade do movimento efetivo de corte. As equações são as mesmas. A velocidade de corte, também, como na furação, tanto na furação como no torneamento, a gente vai ter a velocidade de corte, vai ser π vezes d, vezes a rotação, dividido por 1000, já fazendo a conversão. Só que, no caso aqui, esse diâmetro não é o da peça, e sim vai ser da minha broca. Mesmo porque eu posso realizar furo em peças que não sejam de todos os formatos, circulares, quadradas, retangulares, um cubo, o que seja, certo? A rotação é dada também, nesse caso, também é pela máquina, como a gente tinha no torno, que era na máquina, a rotação aqui é determinada pela máquina. Para cada tipo de furadeira, ela vai ter lá especificado qual vai ser a rotação adequada para aquele material que você vai utilizar. Você vai selecionar qual é o material da ferramenta e ele vai mostrar para você uma tabela, qual seriam as melhores escolhas para você. O avanço, ele também é feito, a velocidade de avanço é calculada em cima da velocidade de corte, com o avanço que você vai colocar na sua máquina, certo? O avanço em milímetros também. O avanço, lembrando que é em direção à minha peça, certo? É o tanto que eu vou entrar cada vez que eu abaixar. Então, abaixei um pouquinho, vou avançando um pouco. Se for manual, isso vai do feeling do operador, né? Ele vai vendo até quanto que aquela máquina, quanto que ela dá resistência. Conforme ele vai realizando o corte, quanto que ela dá resistência. E ele vai abaixando e subindo essa ferramenta. Se for automático, a própria máquina vai fazer esse vai e vem, para ir possibilitando a retirada do cavalo. Então, a velocidade de corte, vezes o avanço, a mesma coisa, π vezes d. O d é o diâmetro da broca do mesmo jeito, certo? Se a gente for pegar aqui, ó, velocidade de corte, π vezes d, é a minha rotação. Então, eu posso ter velocidade de avanço, vai ser a rotação vezes o avanço. Se eu conhecer o avanço, já sei a velocidade de avanço. Tranquilo? Estão aí comigo ainda? Tranquilo, professor. Sim, professor. E a velocidade efetiva de corte vai ser a raiz da soma do quadrado dessas duas outras velocidades. Conforme a gente já tinha visto, isso é matemática, né? A parte de trigonometria, que é a resultante delas. Você encontra a velocidade efetiva de corte. Lá na frente, a gente vai ver para que serve conhecer essas velocidades. Principalmente quando a gente vai trabalhar, quando você for fazer a parte do planejamento, do plano de usinagem, que vai entrar também a parte de características econômicas do processo de fabricação. Então, a gente vai selecionar a melhor forma de você realizar. Se tiver furo na minha peça, vai ser usando numa furadeira ou usando tudo num outro processo, né, no próprio torneamento, por exemplo. E aí tem algumas condições de corte que são específicas na parte da furação. Como eu falei, os furos podem ser passantes ou podem ser cegos. Cego seria quando ele não passa, né? Quando o furo não passa, não fura toda a minha peça, ele fica só a parte da broca vai até um certo ponto. Normalmente eu faço esse tipo de furo quando depois eu venho e faço um rosqueamento para colocar um parafuso que seja escondido, né? Que ele não vai aparecer do outro lado da minha peça. Posso usar assim. E ele pode ser passante, como a gente está vendo aqui nesse desenho, que normalmente a gente utiliza o furo passante, também com a utilização pode ser realizada a rosca aqui interna, depois que eu passei esse furo, venho com um mandril para realizar o rosqueamento, né? E aí, do outro lado, eu vou prender com boto o parafuso e vai ser preso com uma porca, por exemplo. Furos passantes, normalmente tem um limite da minha espessura, né? Para que eu consiga utilizar, não fique muito longo, porque senão pode dar vibração e quebrar a broca.
E quando é uma peça que tem uma espessura muito elevada, eu realizo um furo não passante, muitas vezes é suficiente. Então, no furo passante, a broca sai do outro lado, e no furo que é cego, a broca não. E o que muda também? O tempo de corte para o furo passante é calculado um pouco diferente. Então, a gente tem lá a velocidade de corte, tem a velocidade de avanço, tudo igual, o que muda vai ser o tempo de corte. No tempo de corte, quando o furo é passante, ele vai ter o tempo, a espessura, esse T aqui saiu, ficou em maiúsculo, mas ele é esse Tzinho aqui, certo? Então, o tempo de corte em milímetros, vai ser a espessura da peça também em milímetros, mais a altura da minha broca, que é aquela parte que eu vou entrar, que vai ficar, é o que fica exposto depois que eu coloquei a haste presa na minha furadeira, o que vai ficar exposto vou tentar ligar aqui, ver se não vai travar. Se travar, eu desligo. Bem, é o que fica, quando eu vou prender a broca na furadeira, fica aquela parte que é da haste presa aqui, e essa aqui é a minha parte. Vocês não estão me vendo, né, Otão? Estamos, sim. Pronto. Então, tem uma parte que é aqui onde fica as guias, né, a aresta cortante. Então, eu vou medir isso que vai ficar daqui para cá, né, a parte da haste, que é a altura da minha broca, para eu saber o quanto que vai penetrar na peça até eu realizar o furo passante todo. Então, é importante isso por quê? Porque isso daqui vai gerar atrito. Quando eu tiver o tamanho do furo todo passado, isso vai gerar o atrito da ferramenta dentro do furo e também a vibração. Por melhor que seja a ferramenta, por melhor que seja a broca, a furadeira, ela gera uma certa vibração, e essa vibração num furo que está ali ajustado, dependendo da resistência do material que eu estou furando, ele pode provocar a fratura, se eu não tiver o controle dessa altura, o tanto que entrou. Então, ali é importante você calcular também essa altura da broca. Ela vai representar, então, como eu falei, a distância que a broca deve penetrar na peça, e eu posso calcular dessa maneira. Então, ele tem um cálculo, isso já foi feito, eu não vou demonstrar aqui para vocês o cálculo, certo? Mas é feito já em laboratório e é determinado que é esse equacionamento. Então, a altura adequada para quando você fazer um furo passante é 0,5 do diâmetro da minha broca, vezes a tangente de 90 menos π sobre θ sobre 2. Θ vai ser o ângulo da broca, que é dado em graus, aquele ângulo que você tem do corte, da aresta de corte, certo? Para você determinar qual seria a aresta adequada, porque ele vai estar relacionado com o que ela vai penetrar. Diga, Isaac. Na fórmula do tempo de corte, aquele Tzinho seria o quê? Isso que eu acho que falhou para você. Esse T aqui ficou digitado errado. Esse é o T minúsculo, certo? Certo. Esse T está maiúsculo aqui, não é maiúsculo, é minúsculo. Eu vou corrigir aqui depois que eu terminar, antes de eu enviar. E a altura. Tá bom. Beleza. Porque eu acho que se eu sair agora para corrigir, deixa eu ver se ele me permite. Não permite, ó. Ele vai travar de novo. Não, tá tranquilo. Não vou entender. Pronto. Então, aqui é um T minúsculo, certo? Nessa gravação ele vai ficar desse jeito, mas o que eu vou enviar, vou botar o slide também aqui na sala de aula, e ele já vai estar corrigido, tá? Então, presta atenção, só que esse T não é grande, é minúsculo. Saiu, na hora que eu digitei, eu não vi que ele corrigiu. Para o T maiúsculo. Ok aqui? E aqui é o ângulo da broca. A gente vai fazer uns exercícios, e aí vocês vão conseguir ter uma noção disso. E outras condições que tem na furação. Quando eu trabalho com o furo cego, a profundidade do furo, porque ele não vai ser mais passante, eu vou ter agora o que vai me limitar é o quão profundo esse furo vai ser, certo? Ele é definido como a distância que vai ser da superfície da minha peça até a profundidade em que eu consigo usinar no diâmetro final. Isso é o que vai limitar, vai ser o meu limitante, a profundidade do furo.
quando é passante, vai ser a espessura da peça, então vai me determinar, me importa a altura dessa broca, porque eu sei que ela vai passar um pouco até sair a pontinha do outro lado, para que eu garanta que todo furo tenha a mesma dimensão, né, o mesmo diâmetro. Se vocês virem a ponta é como numa caneta, ó, que a ponta é mais afinada, então quando eu vou fazer, para realizar o furo, ele tem que sair pelo menos isso daqui, para garantir que na minha peça, aqui é toda a espessura, toda ela vai estar com o mesmo diâmetro. Quando é um furo não passante, que é um furo cego, ele vai entrar e vai sair. Então, vai ter uma parte do meu furo que vai ficar com a ponta da minha ferramenta lá embaixo, que essa parte vai ser desprezada. Então, eu tenho que garantir quanto de furo com o diâmetro final do meu projeto vai ter. Essa é a profundidade que me interessa. Quando você faz um desenho, você vai determinar a profundidade do furo, que vai até a ponta onde a ferramenta toca, e a profundidade onde vai ser feito a rosca, por exemplo, certo? São dois fatores, dois dados que vocês têm que ter. Isso vocês deviam ver isso quando fizer o desenho, não? Ou não? Acho que não. Não lembro, não. Mas bem, acho que se vocês fizeram com o Wilson também, ele cobra isso da parte do furo, para vocês saberem especificar, porque senão o operador não vai saber até onde que ele tem que dar a profundidade certa daquela furação, se ela não for passante, né, se ele não for passante. Bem, e aí o que muda é o tempo de corte. Então, o tempo de corte agora, quando é um furo cego, ele fala, primeiro aqui, ele fala, a profundidade do furo é definido como a distância da superfície da peça até a profundidade em que vai ser usinado o diâmetro total. E o tempo de corte é determinado pela essa profundidade do furo, mais a altura da aresta, né, da haste, dividido pela velocidade de avanço, que é o tanto que ele vai a velocidade que ele está penetrando. Isso é para calcular o tempo de corte. A taxa de remoção do material, ela vai ser determinada pelo produto da área da seção transversal daquele furo, pela velocidade de avanço. Então, a taxa de remoção de material de um furo não passante vai ser π vezes d ao quadrado, esse diâmetro também é o diâmetro da broca, velocidade de avanço dividido por 4. E aí eu sei quanto de furo que eu estou retirando, quanto de material eu estou retirando cada vez que eu estou realizando esse processo. Tranquilo aqui? O equacionamento é tranquilo, é só na hora de a gente aplicar que talvez pode ser que tenha alguma dúvida, eu acredito que não. Vou fazer um exemplo para vocês observarem. Então, eu tenho uma operação de furação, ela é feita para criar um furo passante em uma chapa de aço com 15 milímetros de espessura. A velocidade de corte, ele deu que é 0,5 metros por segundo, e o avanço é de 0,22 milímetros por revolução. A broca helicoidal é de 20 milímetros de diâmetro e tem ângulo de ponta de 118 graus. Aí eu quero que vocês calculem para mim aí o tempo de corte e a taxa de remoção do material depois que a broca avançar o diâmetro total. Total, que também está escrito errado. Passam aí para mim, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e me dar o resultado. Agora, certo? Se precisar que volte com as equações, eu coloco aí de volta na apresentação. Vocês estão aí ou foram almoçar? Estamos aqui. Estamos aqui, professor. Depois, volta lá só para ver a forma, professor. Quer que faça atividade? Oi? Anota os dados aqui, aí eu volto para as equações, é melhor? Pronto, já tirei uma foto dessa tela. Todo mundo, eu volto para... Posso mudar para botar para as equações? Pode. Então, vamos... Bem, essa daí você já sabe, né? Velocidade de corte.
Quando puder ir passando, vocês avisam que eu vou passando. Pode passar. Passar. Eu acho. Por mim pode também. Aqui é a velocidade de avanço. Essa vocês não vão precisar por enquanto. E aí o tempo de corte para o furo passante. Porque no caso do exercício é o furo passante, certo? Pronto. Anotou também aqui o cálculo, como calcula a altura? Sim, tirei uma foto aqui. Agora é resolver esse exercício. O furo é passante desse exercício que eu coloquei. Professor, o Dzão para calcular a área é igual o Dzinho, né? Para calcular a velocidade de corte, tipo, só mudou da broca, no caso. É o mesmo D, é o mesmo D. Porque eu usei fontes diferentes, aí ficou do outro livro, eu estava usando o D. Certo. E quando eu passar para cá, eu prestei atenção que o próprio PowerPoint estava deixando ele maiúsculo. Mas é o mesmo D. Como tem a nomenclatura embaixo, é o mesmo. Professora, essas unidades é aqui vamos pôr ou precisamos passar para esse... Desculpa, eu não entendi, falhou aqui Essas unidades aí, vamos usar essas mesmo ou vamos passar para o Sistema Internacional? Lá na equação, se vocês forem olhar, ela vai estar dizendo como que você entra com qual unidade vocês têm que colocar na equação. Aí, se for preciso, vocês têm que fazer a conversão, certo? Pronto. Saiu a imagem de lá, não? Saiu. Saiu. Tá na imagem, na primeira imagem. Ah, voltou. Pronto.
Se não tem como a senhora voltar aqueles slides da equação, porque eu não tirei foto, só anotei a equação e agora eu sei que precisa de algumas informações. Desculpa. Certo. Vou voltar aqui. Qual é a equação essa? Isso. A outra também, por favor. O barulho do clique aí da foto. Esse Dzão na fórmula de A é o diâmetro da broca também? A fórmula de A é o diâmetro da broca também. Sempre o diâmetro da broca. Porque aqui, essa equação que eu peguei de outro, ele ficou ainda o D minúsculo, eu usei todos eles, o equation, mas eu não sei porquê. E aí ele, o D maiúsculo. Mas é sempre o diâmetro da broca. Eu só tenho como a senhora voltar naquelas equações para me perguntar uma coisa. Tipo, nada, condições de corte na furação. É aí, pronto. Tipo, na fórmula tem VC, que é TC igual a T mais A sobre VC. E depois, explicações da velocidade de avanço. Como, acho que no lugar de VC, né? Era para ser VC no caso aí. Velocidade de avanço, velocidade de avanço. Tempo de Então, corte com a velocidade de avanço. E milímetros por minuto. Aí tá, porque lá no exercício ele dá também dá a velocidade de corte, mas eu vou precisar fazer o avanço, eu vou calcular o avanço. entendi. Mas é porque na fórmula tem sobre velocidade de corte, lá no tempo de corte. Aqui, né? Aqui, É isso porque aí. era para ser velocidade de avanço. Foi um erro de digitação meu também. Pronto. Então, Obrigado. estou errando um monte de coisa aqui, pelo que eu estou vendo. VC não é velocidade de corte nesse caso aí, era para ser VF, é isso? Isso. Valeu, professor.
Acho que parou aí, não foi? Parou. Vou voltar aqui. Vocês vão precisar da equação de... Eu vou parar aqui, vou aproveitar que ele caiu, vou parar, se vocês não se importarem, já vou corrigir isso aqui, tá bom? Porque eu não me esqueço. Certo? Certo. Agora, outra coisa que era para corrigir, o D, né, que vocês tinham falado. Isso. Mais alguma coisa? Na fórmula da área, é velocidade de corte mesmo que usa, né? Na área que você fala a altura, né? Isso, da altura, desculpa. Na altura só estava aqui, o local Mas na altura só tem 0,2 do diâmetro vezes a tangente do ângulo. Na qual equação que você está falando que tem? Ah, então eu anotei errado. Depois eu olho. Eu botei que precisava da velocidade de corte. Já corrigi aqui as equações e aí vou voltar aqui para a apresentação, que já você fica salvo. A fórmula é 0,5 vezes o diâmetro vezes a tangente de 90 menos θ sobre 2. Não é isso? Isso. E a da taxa de remoção de cálculos? Eu não cheguei a anotar nada. Pronto. Tá entrando aí para vocês, peraí. Eu fiz as correções. Vou corrigir aqui, já está tudo com um diâmetro pequeno, certo? Com D minúsculo, para não ficar tudo igual. E... Vai para trás, né? Pronto. Então, é a velocidade de avanço, certo? E o diâmetro da broca. Tudo é o mesmo D. Qual é que você estava querendo saber? De taxa de remoção. Então, vai ser o diâmetro da broca, velocidade de avanço. Essa eu não estava com problema. Eu estava com o que estava com problema foi essa aqui, que eu, na hora de digitar, digitei errado, e o diâmetro eu deixei agora tudo minúsculo. Quando terminar, me fale. Professor, para passar de metro por segundo para minutos por minuto, a gente multiplica por 60.000, né? Como é, Saulo? Tipo, para trocar a velocidade de corte, né, para de metros por segundo para milímetros por minuto, a gente multiplica por 60.000, no caso. Isso. Você vai fazer para botando já para segundo, né? Isso.
Se for deixar em... Isso aí, você vai ter que colocar a conversão. Isso. Você poderia voltar as fórmulas, professora, por favor? Voltar? Isso. Voltar a transparência? Para essa? Um pouco antes, se possível. Aí, Essa? obrigado. Tá. E aí, terminaram? Tá Não, dando meio professor. ruim aqui. É a fome, né? Tá apertando vocês aí. Professora, a senhora sabe o resultado? Como? A senhora sabe o resultado? Eu sei o resultado. Tem aqui, vou mostrar para vocês. Dá 12 segundos a tempo de corte, né? Tá quanto? 12 segundos. 12? Sim. Sim. Bom. Tudo bem, Saulo. Vou dar mais uns 2 minutinhos, aí eu mostro o resultado, tá bom? Como eu falei, a equação é facinho, né? Mas aí às vezes tem esses problemazinhos só na parte de conversão e tal, que aí fica mais chatinho para fazer os cálculos. Professora, ela tem como colocar na equação sobre a remoção? Da remoção? Isso. Meu Deus, bem diferente dele. Isso, pronto, obrigado. Tirei. Quem falou que deu diferente? O meu, Isaac? professor. Na fórmula da altura, vai colocar o valor do diâmetro como milímetro como metro.
Como é que tá lá na... Milímetros, pô. Milímetro, né? Você colocar em milímetros. Então, e deu quanto de vocês a altura? 6. 6 milímetros, né? Chute. Mostra aqui. Quero mais uns minutinhos. Pode mostrar, professor. Mostra. Primeira coisa que você vai fazer é calcular a rotação. Ele pediu o tempo de corte e a taxa de remoção. Te ofereceu a velocidade de corte, que é o que você já tem na máquina, o avanço você também consegue colocar ali, e deu qual era a espessura da chapa, falou que era passante, né? E também deu o diâmetro da broca, que você mede antes de você realizar a operação, com o ângulo de ponta de 118 graus. Então, a primeira coisa, você calcula a rotação. Pelaquela equação da velocidade de corte, ó, só faz isolar a rotação, enquanto que a rotação é 7,96 revoluções por segundo. Ele já está com conversão no 1000 para transformar já em segundo. Beleza? Então, eu entro com a velocidade do jeito que ela está colocada ali. Metros por segundo, certo? Tranquilo aqui, né? Ok? Sim. Ok. Pronto. Aí, com a rotação, eu calculo a velocidade de avanço. A velocidade de avanço vai ser a rotação vezes o avanço. Eu até expliquei na hora que eu estava mostrando a equação. Substituo o valor 7,96 vezes 0,22, que é o avanço que ele deu, vai encontrar 1,75 milímetros por segundo. Essa é a minha velocidade de avanço. Com a velocidade de avanço, eu calculo a altura. 0,5 vezes 20, que é o diâmetro, que ele deu da minha broca, vezes a tangente de 90 menos 118 dividido por 2. E aí vou encontrar, calculando, vou encontrar 6,01 milímetros. 6, né? Que é a minha altura. Com a altura, eu calculo o tempo de corte, que é a espessura da peça, da chapa, que ele deu que é 15, mais a altura que é 6,01, dividido pela velocidade de avanço, 1,75, e encontrei 12 segundos. Se eu quiser colocar a resposta em minuto, eu só faço a regra de 3 simples, né? E encontro que ele é 0,20 minutos. Se quiser colocar, dependendo de como você vai estar organizando o seu plano de usinagem. E, bem, aí já tem o tempo de corte. Eu quero saber qual foi a taxa de remoção de material. Aí eu vou ter o diâmetro, que é 20 ao quadrado, a velocidade de avanço, que eu calculei 1,75, dividido por 4, e vou ter que essa é a minha taxa de remoção, 549,8 milímetros cúbicos por segundo. Fácil, né? A única coisa assim chata é que às vezes você tem que só se ligar para a parte da conversão. Eu achava que o avanço que você tinha dado na questão era a velocidade de avanço. Isso, não. né? Aí se você... Aí como é que você tira essa dúvida? Se porque está aqui milímetros por revolução. Quer dizer que a cada rotação, eu estou tirando 0,22 milímetros. Essa é a anotação que você coloca. Quem está girando não é a ferramenta? E isso é o importante eu saber, que a cada rotação eu retiro 0,22 milímetros. Lembra que eu falei, que eu expliquei que tem uma aresta cortante, são duas arestas cortantes, uma principal e a outra é a secundária. Eu vou estar tirando no diâmetro, né? Senão você não sabe, se eu não colocar o avanço dizendo assim, você poderia pensar que era só a metade que estava sendo recortada. E aí eu estou dizendo que a cada rotação ele já tira 0,22. E não a metade. Ok, Isaac? Ok, professor. O que eu poderia fornecer para você, depende de como vai ser lá no setor de fabricação, ele vai dizer para você, ó, daria só a metade.
não era por revolução, né? Está dizendo que é o que você vai colocar, mas ele está dizendo já aí que a cada volta eu já tiro 0,22, quer dizer, no diâmetro. E a velocidade de avanço, ela vai ter ela é em milímetros por segundo, que é pelo tempo, e não pela volta. Essa é a diferença. Tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo. Pronto, eu vou mostrar para... Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, vou parar aqui, vou passar para a gente ver primeiro os movimentos de corte, e aí a gente... Deixa eu abrir aqui. Para que vocês visualizem em operação, certo? Bom. Está aparecendo para vocês? Não. Assim. Assim, professor. Deixa eu ver se não fica inteiro. Bem, aqui ele vai mostrar os parâmetros de quando eu trabalho com corte em cheio. E aí vai mostrar quais são as ações. Então, a rotação, essa, porque a cada rotação ele está retirando essa quantidade de material aqui, que é o meu avanço. O avanço para baixo. O cavaco vai saindo nas guias, o que a gente estava vendo. A profundidade de corte que ele está dando é o diâmetro dividido por 2, para facilitar. Isso eu posso trabalhar isso de encheio. E se a peça for um material muito macio, o que a gente falou, eu vou ter que, primeiramente, executar um pré-furo. Então, eu vou usar uma broca com um ângulo mais aberto aqui, para poder garantir que não tenha, que esse material não fique preso na ponta da broca, e aí, quando eu colocar a broca definitiva, a que vai ser feita com o diâmetro adequado do meu furo, ela não vai apresentar muita resistência na ponta da broca. Então, tá aqui o furo, ele fez, abriu antes, e agora ele já vem com a minha broca para realizar. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele vai ter um diâmetro menor, que foi feito um pré-furo, com o diâmetro da minha broca do que eu quero realizar. Então, duas coisas acontecem. Primeiro, se o material for muito macio, não vai enganchar, ou se, ao contrário, se for um material de resistência muito elevada, ou de uma espessura muito grande, poderia dar uma resistência elevada aqui na ponta e tenderia a deslizar essa ponta na hora que eu estivesse pressionando a broca para baixo. E aí isso poderia ocasionar uma fratura nessa broca. Então, quando eu faço um pré-furo, ele já funciona como um guia. E aí eu consigo realizar esse furo tranquilamente. Um diâmetro menor com o maior aqui. O cavaco também vai saindo, aí você vê que ele tende a... Aí, nesse caso aqui, quando eu vou trabalhar com pré-furo, ele também calcula para a profundidade de corte que eu tenho que analisar. Vai ser o diâmetro da minha broca, menos o diâmetro do que eu fiz o pré-furo, para poder calcular a profundidade de corte, porque ele pode chegar com esse tipo de abertura. Então, desculpa aí pelo tumulto do final da aula, mas acho que deu para entender o que eu queria passar, não? Vocês verificaram o que a gente estava calculando naquele exercício, que era a velocidade de avanço e a velocidade de corte, e por que ele funciona daquela maneira. Outra coisa que vocês devem ter notado no vídeo, se ele não travou para vocês, é que o volume de cavaco é bem menor do que a gente via no torneamento, ok? Esse é outro dado importante. Porque, como eu falei, se ele for muito grande, você não consegue, ele prende na própria ferramenta, e isso provoca um problema, né? Aí pode romper a ferramenta, causando um acidente, até mesmo com o operador. Então, normalmente, a gente faz sempre esse processo de vai e vem, para permitir que o cavaco vá saindo de dentro do furo.
Ok? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então tá, obrigada. Desculpa aí mais uma vez pelo tumulto e até a próxima. Imagina, obrigado, Tchau, professora. professora. Até Boa mais. tarde. Tchau, Bom tchau, almoço professora. para você. Professora, Até mais, professora. Tchau, professora, Boa me tarde. ouvindo? Tchau. Diga, Wilton. Eu não sei se a senhora leu, que eu mandei mais cedo, que sobre a entrada lá na universidade. Tem alguns professores, eu tenho conversado às vezes com o Roberto e tal, aí tem alguns professores que estão ainda atuando no laboratório, mas eles atuam de forma bem limitada. Aí eles marcam os horários que os alunos estão indo, aí, tipo, no máximo 3 alunos, se eu não me engano, 3 ou 4. Afinal, os laboratórios são fechados, eu não sei se o esquema para o galpão seria diferente, eu acho que sim, que é um ambiente aberto, aí poderia ter mais pessoas, só que eles estão resolvendo tudo antes, assim, tipo, fazendo aquela papelada básica, né, que tem que ter, Sim, autorização e tal, e eles estão mais preocupados também com o transporte dos alunos, aí, tipo, alguns professores estão preocupados com isso. Exatamente, porque não está tudo aberto. Era isso que a Jaqueline estava tá fazendo uma avaliação junto com o Roberto mesmo, e deve ser com a reitoria, vi isso, né? Para analisar essa possibilidade, porque ainda que a gente faça, vai ter que ter um controle de quantas pessoas podem ficar no laboratório, porque tem que permanecer com aquele distanciamento seguro, e ainda tem as pessoas que moram em Aracaju, né, que vão ter que vir de outras... E é esse que é o problema. Eles estão analisando. Pronto, Mas eu era só isso coloquei... pra falar. Certo, Adalberto, eu espero aqui, você pode perguntar. Eu falei para a professora Jaqueline, que é por isso que eu estava dizendo para você que eu estava disponível, se tiver segurança e tiver condições, claro, para mim, para vocês, de as aulas no laboratório, eu vou adorar, claro, vai ser muito melhor do que ficar aqui numa telinha. Com certeza, professor. Pronto, aí a Diga, gente pode Adalberto. acertar um esquema aí de gravação também lá e tal. Pois é, também, pode ser aí com pouca gente, né, quem puder, grava e bota a aula gravada. Isso. Pronto, professor. Obrigado, boa tarde. Nada, boa tarde. Questão 20 e 21, vou ter que olhar aqui, Adalberto, só um momento, deixa eu abrir aqui a lista, que eu não sei de decorada assim, não. Deixa eu abrir aqui. 20 e 21. A questão 1, na questão 1 ele fala... ok, tá, na verdade é porque... na questão anterior, desculpa, no 18... Tá me ouvindo, Adalberto? Porque você está sem fone, né? Sem falar. Na questão 18, ele mostra, ele fala um eixo de comprimento L, tal, e foi torneado com essas rotações da máquina, certo? Aí, na questão 19, eu coloco, na verdade é com a 19. Na 19, eu coloquei um aço 1060 com 100 milímetros de diâmetro e usando aço rápido. Aí eu quero que você determine a rotação. Aí agora, considerando essa mesma questão 19, só que em vez de ser aço rápido, eu quero que seja com metal duro. E aí calcula a nova rotação. E ainda relacionada com a 19, é que ficou faltando um 9zinho aqui depois do 1. Porque considera a questão 19, né? Ficou só um. Essa caixa de engrenagem de torno permite velocidades e rotações diferenciadas. Essa daqui, qual a ferramenta que seria mais adequada? Essa questão aqui eu fiz em sala até, para vocês aqui numa das aulas, certo? Essa da lista eu resolvi na sala. A 21 é a mesma coisa. A 21 é relacionada também com a 19. Na caixa de engrenagem, dessa mesma questão, se eu colocar essas rotações, eu quero qual seria a ferramenta mais adequada. A ferramenta de aço rápido ou a ferramenta de metal duro? E por quê? E aí, no que eu falei na aula passada, que eu falei, vocês têm que selecionar de acordo com a rotação. Eu acho que foi na aula que eu passei para vocês, a que está gravada. A que eu deixei uma aula assíncrona.
eu resolvi um exercício. Aí daí, é justamente esse exercício que eu resolvi, certo? Para que vocês visualizassem lá. Beleza. De Valeu, nada. professora. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Williams, eu anoto que você entrou, viu? Pela sua Ok. presença. Tá, Até obrigado. mais. Tchau. Tchau. Final.